Fala pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor e maior podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde. O nosso propósito é levar para você informação relevante, informação checada em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. E nosso propósito é o contrário, ele vai para você informação boa. Então já vai seguindo, já vai se inscrevendo para que a gente possa continuar levando para você informação em saúde. E como é que nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que nos propomos a discutir. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Ricardo Minas, do Grupo Fleury, do Serviço de Infusões, representando as marcas CIP, Hospital Sarra e Fleury Infusões, onde ele atua. Sobre o assunto que iremos falar são doenças inflamatórias intestinais. Doutor Ricardo, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o desafio. Vamos dividir informações. Muito bem. Eu que agradeço a oportunidade. E é um tema realmente muito atual e está crescendo a incidência da doença inflamatória intestinal no Brasil como um todo. E é uma satisfação poder ajudar e orientar os ouvintes. Legal. Se a gente fosse fazer um panorama inicial, né, sobre o nosso tema principal, que então são doenças inflamatórias intestinais. O que você falaria sobre isso? Aonde que elas estão? Elas são sempre, envolve qual tipo de órgão? Qual é a prevalência? Né? Me dá um panorama geral sobre esse tipo de doença. As doenças são divididas em basicamente duas. As outras são extremamente raras, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Ambas essas doenças estão aumentando a prevalência no Brasil como um todo, e principalmente nas regiões mais desenvolvidas e industrializadas. Mais desenvolvidas. Então a prevalência aumenta nas regiões mais desenvolvidas, porque em geral a gente pensa que aumenta mais nas regiões menos desenvolvidas, né? Então aumenta mais nas mais. Isso é uma coisa muito interessante e a teoria mais aceita, isso é no mundo inteiro. Os países desenvolvidos, mais higiênicos, quanto mais higiênico o país, maior a incidência das doenças inflamatórias intestinais. Que paradoxo, não? Exatamente. Não é um paradoxo ou eu estou falando bobagem? Não, é um paradoxo. Então, quanto mais limpo, quanto mais saúde pública, quanto mais higiene, maior o número das doenças inflamatórias intestinais. Exatamente. Tem alguma explicação para isso? Tem. A explicação principal é a falta de relação com antígenos que a gente tem hoje em dia. Falta de relação com a sujeira? Com a sujeira, Jesus, exatamente. Olha que interessante. Então a nossa avó que falava, vai pra terra, pra criança, vai lá ficar imune, faz sentido um pouco. Faz sentido. Então antigamente caía a chupeta da boca do nenê, a mãe pegava, limpava com a própria língua e enfiava de novo na boca. A teoria dos 5 segundos, né? Exatamente. Hoje em dia é uma frescura, né? Desculpe eu concordo com você. Aí tem que lavar a chupeta com água mineral filtrada, ferver e não sei o quê. E você não tem aquela interação, né? Não tem com o animal, ou muito menos. Os alimentos também são muito industrializados. Então é tudo em caixinha, em potinho, não é aquele alimento in natura. In natura. Então essa falta de contato com o antígeno favorece o surgimento de doenças autoimunes. Então, como o organismo não tem esse contato com antígenos externos, ele vai atacar as próprias células do organismo e vem as doenças autoimunes como um todo. Dermatológicas, reumatológicas, respiratórias e as doenças inflamatórias intestinais. Então, olha que interessante você tá aí. Se a criança ou até o jovem, né, não tem contato com o antígeno que o Dr. Ricardo está explicando, então é o chão, a poeira, a sujeira. Realmente, a gente não está exagerando aqui. É, entre aspas, aquilo que não está limpo, né? Aí o seu anticorpo não tem quem atacar e ele acaba fazendo um autoataque ao seu corpo. Isso é uma teoria bastante aceita, então. E aumenta, então, a incidência, por exemplo, do nosso assunto, que é doenças inflamatórias intestinais. Aí você falou de duas, que são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Traduz para nós em palavras mais simples o que seriam. São autoimunes também? São em componente autoimune e a doença de Crohn é uma doença que é uma inflamação que pode dar em qualquer parte do aparelho digestório, da boca ao ânus. Pode inflamar qualquer lugar. E são inflamações mais graves porque compromete toda a espessura da parede, da alça intestinal, e aí ela pode dar fístulas, ela pode invadir outras estruturas, dar estenose, etc.
Já a retocolite ulcerativa também é grave, mas ela se limita à mucosa, que é a parte mais interna do intestino. E inflama essa mucosa, dá sangramento, dá anemia, dá diarreia, dá dor abdominal. Então são doenças um pouco diferentes, mas ambas doenças graves que precisamos ficar atento ao diagnóstico para fazer um tratamento adequado. Perfeito. Então 2 doenças graves, 2 doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Você tem ideia da prevalência, doutor Ricardo, do número hoje no Brasil e no mundo, ou no Brasil, ou coisa parecida, para você entender? A prevalência é a quantidade de casinhos da doença, para você ter uma dimensão do que nós estamos falando, né? Porque às vezes quem está ali, né, Ricardo, que não é da área de saúde, fica pensando, nunca ouvi falar disso, mas na verdade deve ter um monte de subdiagnóstico, né? Mas fala mais ou menos da prevalência. A prevalência seriam 4 para 100 mil habitantes. Essa prevalência parece pequena, mas numa população geral é uma prevalência bem razoável, está aumentando cada vez mais. E o problema está justamente no diagnóstico. Eu acho que mais... Além da prevalência, o diagnóstico é muito tardio dessas doenças. Porque é uma coisa complicada, né? Exatamente. Porque o cidadão vai ter um pouquinho de dor, ele acaba indo, me corrija por favor, vai ao pronto atendimento, ao pronto-socorro, faz eventualmente o raio-x do abdômen, um ultrassomzinho, um hemograma e sai de lá medicado e a dor passa. E assim vai se repetindo esse ciclo até chegar lá no consultório do Dr. Ricardo ou chegar numa consulta lá no Grupo Fleury para que realmente, ou outros especialistas, óbvio, para que ele possa fazer o diagnóstico. Tem muito isso? Tem muito isso. Então, tem alguns trabalhos nacionais, inclusive, que mostram, né, estudos universitários muito bem feitos, que demora cerca de 3 anos e meio do diagnóstico da doença para você fazer o diagnóstico. Então a pessoa tem sintomas e perdeu 3 anos de tratamento. E muitas vezes o tratamento já vai ser uma cirurgia, uma coisa muito mais complicada. Então quer dizer que na prática o que acontece, estudo científico comprovando que do momento que a pessoa vai a primeira vez com aquela dorzinha, passam-se 3 anos de peregrinação de médico em médico, daí vai no gastro, vai no gineco, vai no reumato, sei lá, e 3 anos para fazer o diagnóstico. E esse atraso diagnóstico traz consequências, traz prejuízo para aquele paciente. Sem dúvida, ele deixa de tratar a doença numa fase inicial. A gente chama isso em medicina como a janela de oportunidade. Existe uma janela de oportunidade que seria o diagnóstico precoce, quase como todas as doenças, né? Quanto mais precoce você diagnostica, mais simples é o tratamento e com menos complicações. A janela de oportunidade é uma janela de tratamento, é isso? De tratamento. Tá, muito bem. Aí então falamos um pouquinho sobre essas 2 doenças e na prática, chegou lá um paciente no seu consultório, e você o recebeu já encaminhado ou a primeira vez que está tendo dor, quais são os recursos que, medicamente falando, que o cirurgião, como você vai usar? O exame físico, óbvio, a clínica imagino que seja sempre soberana, mas lança a mão de outros exames complementares. Conta um pouquinho para nós sobre o diagnóstico e, se possível, lembrar também, porque também como médico a gente atende alguns pacientes e a gente vê muita dor abdominal. A dor abdominal acho que é uma relação de centenas de possibilidades de patologias, né? Passando por, claro, doenças mais simples e mais complexas, como a doença de Crohn. Mas o que o médico lança a mão para poder fechar esse diagnóstico? Como é essa historiazinha do paciente? Existem alguns sinais de alerta dessa doença. Não é uma diarreia que você comeu lá uma pizza de atum que não estava boa, uma comida japonesa num dia quente, e você vai ter uma gastroenterolite aguda que dura aí 1, 2 semanas e melhora. Mas uma diarreia crônica que está vindo aí há semanas, há meses, dores abdominais importantes depois que você se alimenta, emagrecimento, sangramento nas fezes ou muco, catarro nas fezes, tudo isso leva a crer que você precisa pensar na doença inflamatória intestinal. E muitas vezes a gente se depara com casos mais graves. Então, o paciente já vem com fístulas, e fístulas perianais da região. O que são fístulas, por favor, Ricardo? Traduza para nós. Fístulas são uma comunicação de uma alça interal, de uma alça do intestino com algum lugar fora.
Existe uma coisa muito sofrida que são fístulas da região perineal, ao redor É um caminhozinho. Um caminhozinho. Que sai fezes, por exemplo. Exatamente. Pode sair fezes pela pele, ou até pela vagina, se for uma fístula intravaginal. Exatamente. Ou pela pele da barriga, ou perto do... Não no ânus, perto do ânus, são fístulas. São. E as duas doenças podem causar fístulas? A doença de Crohn causa fístula. A retocolite não causa. Tá. Mas imagine a tragédia, né? São coisas muito sofridas, de tratamento muito difícil, muito limitante. Então, quando o paciente vem ao consultório já com essa fístula, etc., o diagnóstico fica um pouco mais fácil. Agora, existem outros métodos também, né? Quando tem essas diarreias, essas dores crônicas. Então, são métodos de imagem que o Fleury faz excepcionalmente bem, inclusive ajuda muito o médico externo. Que são quais exames? Exame de endoscopia, então a endoscopia digestiva alta, a colonoscopia, que é a digestiva baixa, né, pelo reto, para ver o cólon e a porção final do ilho, e também cápsula endoscópica, que é uma coisa muito atual, que você engole uma cápsula grande, essa cápsula vai tirando foto do teu intestino, e essa foto ela vem num aparelhinho que fica no teu cinto. Nossa, eu não conhecia. Tem um filme que chama Viagem Insólita, que é quando eu era criança. Você assistiu esse filme? Assisti, é parecido. Meu Deus! É impressionante, só que... Pra quem assistiu Viagem Insólita, deve ter uns 40 anos. Exatamente. Meu, a vida imita a arte mesmo. Então já tem uma cápsulazinha que passeia pelo teu corpo. É que no Viagem Insólita as pessoas estavam dentro da cápsula. Essa é a cápsula, não tem ninguém dentro. Mas é parecido, né? É parecido. E é impressionante. Há pouco tempo atrás, você engolia essa cápsula, um comprimido grandão, como se fosse, e você evacuava a cápsula, depois você tinha que recolher. Como chama, desculpa, como chama? Cápsula endoscópica. Cápsula endoscópica. Exatamente. Engole pela via oral e ele faz um passeio pelo esôfago, estômago, faz um passeio, todo o trato digestório. E vai tirando um monte de foto. Incluindo o intestino delgado? Incluindo principalmente o intestino delgado. Porque intestino delgado é uma dificuldade incrível, né? Para um exame que, sem seus de contraste extremamente invasivos, né? Exatamente. Olha que interessante. E depois a pessoa elimina essa cápsula endoscópica pelo ânus. Pelo ânus. E agora a gente nem precisa mais capturar a cápsula lá no cocô, deixa ela embora, porque você já tirou foto. Cápsula Bluetooth. Foi por Bluetooth. Caramba, no teu cinto. Tô chocado. E você faz as imagens no computador, você vê todas as imagens. É muito interessante. Extremamente incrível. E no Fleury tem essa tecnologia. Tem essa tecnologia. Legal. E exames de imagem também, né? Exames de imagem, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética. Tudo pra gente olhar as alças do intestino. Principalmente com contraste, né, com um remédio que você toma via oral, o contraste vai batendo as chapas. Porque daí as paredezinhas são diferentes. Eu me lembro alguma coisa de lajota nas aulas que eu tava sobre isso. É diferente a imagem que aparece do intestino normal e de um intestino que tem um processo inflamatório. Exatamente. Aí, pra gente continuar aqui no diagnóstico, biópsia também faz parte Faz parte. do exame? Faz parte. Uma vez que você... o endoscopista, né, veio alguma doença, alguma parte inflamada do intestino, ele sistematicamente faz uma biópsia. E a biópsia, o patologista pode ajudar bastante. Qual é o tipo de histológico, qual o tipo da doença. São detalhes técnicos, mas a biópsia também ajuda bastante. Consegue falar uma confirmação da doença inflamatória e também afastar tumores, outras coisas que fazem parte do jogo. Medicina é uma coisa complexa e linda, por isso que a gente tem que ter informação para a gente poder fazer diagnóstico precoce e ter responsabilidade sobre o seu corpo. Porque a gente tem que valorizar os sintomas. E o médico, principalmente, valorizar seus sintomas. Né? Essa peregrinação de 3 anos, ela, quando chega num experiente, ela termina, né? Porque que acontece? A fístula poderia ter sido evitada antes, porque daqui a pouco nós vamos entrar nos tratamentos, né? Mas quanto mais cedo começar a tratar, imagino que você consiga evitar as fístulas. Mas voltando um pouquinho. E essa pessoa que começou a abrir o quadro da doença, ela pode abrir com uma diarreia, com uma dor abdominal, e a dor pode vir uma semana e na outra não. É uma dor forte, muda o padrão alimentar ou é muito individualizado? Não, é muito individualizado. Eu acho que não tem um padrãozinho, um padrão, né? Sim. E mulheres e homens, tem diferença? Não. A incidência é mais ou menos igual, 50% para cada lado. Então,
Essa parte, então, falamos então sobre o diagnóstico. E lembrando, então, como disse o Dr. Ricardo, a prevalência, a quantidade de doentes dessa doença está aumentando no mundo. Muito bem, então falamos sobre o diagnóstico, sobre o apoio dos exames complementares. Então vamos lá. Aí fechou o diagnóstico, não era alergia à lactose, não era aversão ao glúten, doença celíaca e outras doenças que poderiam estar nesse jogo. Fechou o diagnóstico da doença de Crohn ou de retocolite, que são as duas principais. Como você falou, tem outras, mas são raras. E aí, a partir daí, qual é o tratamento? E aí eu imagino que é o que você faz lá no serviço de infusões do Grupo Fleury, representado por essas três marcas, né? Que é o CIP, o Fleury Infusões e o Hospital Sarrá. Como que funciona esse tratamento? Como começa? É via oral? É injetável? Quantas vezes a pessoa precisa ir? Conte-nos sobre isso. Deixa eu só falar um pouquinho mais de prevalência, que eu acho que é uma coisa interessante para o público saber. Está aumentando a incidência dessas doenças em crianças e adolescentes e em idosos. Algum tempo atrás, quando eu fiz faculdade, você fez faculdade, era uma doença do adulto jovem, dificilmente ia para o idoso e em criança. Hoje em dia, além de estar aumentando o número, também está aumentando os extremos de faixa etária. Então isso é muito importante. O pediatra também tem que estar atento a essas diarreias crônicas, que achava que era uma intolerância à lactose, etc. Pode ser uma inflamação intestinal. E você falou agora há pouco, mas vamos deixar bem claro isso. Quanto tempo de diarreia que a pessoa... Claro, toda diarreia tem que se preocupar um pouco. Mas quando que o médico, o Dr. Ricardo, vai começar a pensar já que não é uma simples jeca, simples entre aspas? Quando passa de uma semana, de duas, quando que tem que acender a luzinha amarela? Eu acho que uns 30 dias seria um período 30 razoável. dias de diarreia seguida. É claro que se for uma diarreia muito importante, com sangramento, com muco, etc., não precisa esperar esses 30 dias. Uma diarreia, de um modo geral, porque as diarreias autolimitadas, né, daquilo que você comeu, ou de uma diarreia viral, algum rotavírus, dura uma semana, 2 semanas. Depois ela vai parando. Sozinha, é autolimitado. Perfeito. Então, vou entrando nos tratamentos daí, Ricardo. O tratamento é uma coisa muito interessante e muito atual, viu, Sidney? Alguns anos atrás, o tratamento era via oral. Eram os salicilatos, que são anti-inflamatórios via orais do intestino. Não são anti-inflamatórios sistêmicos, diferente desses que você tem dor e você toma, inclusive os anti-inflamatórios. Já vou explicar. Desculpa. Inclusive os anti-inflamatórios normais, eles agravam as doenças inflamatórias intestinais. Você não pode usar. Então são os salicilatos, mesalazina e sulfasalazina, que hoje em dia praticamente você não tem. Porque na minha época era isso. Exatamente. Por isso que eu me interrompi aqui, achando que eu estava abafando. Mas não estou. A mesalazina, o que se faz hoje lá no Grupo Fleury? A mesalazina, que é via oral, ainda é usada principalmente em retocolite ulcerativa, em casos mais leves ou moderados. Nas agudizações é muito usado corticoides, que são anti-inflamatórios hormonais, esteroides, mas que tem um monte de efeito colateral. Ele é muito importante na fase aguda da doença. Então você fez diagnóstico, você tem uma agudização de sintomas, diarreia, sangramento, febre, etc. Você entra com corticoide por 30 dias, né? Seria o período máximo. E aí você tem que começar a diminuir. E são tratamentos que não mudam a história natural da doença. Então nós sofremos muito, né? Eu sofri muito aí na minha residência, pós-graduação, porque você tratava basicamente as complicações da doença. Trata os sintomas. Exatamente, sintomas, ou você fazia uma cirurgia, você não curava a doença. Mas peraí, fala então da cirurgia. Isso você falou dos remédios, e aí quando que entra a cirurgia? Porque aí quem está ouvindo, aí já é um pouco mais invasivo, né? A cirurgia justamente que é o que a gente quer evitar com o tratamento atual com os medicamentos. Porque são cirurgias grandes, são cirurgias às vezes mutilantes, uma cirurgia da região perineal, uma fístula retovaginal, você não consegue corrigir porque ela acaba voltando. Às vezes você tem que drenar, você tem que tirar uma infecção, tirar um pus, colocar um sedenho, que seria uma borracha para ajudar a drenar o pus, depois operar de novo, etc. É longo, a coisa muito longo. É muito longo e infelizmente você não muda a história da doença. A doença continua.
Quando tem uma estenose do intestino delgado, né, uma obstrução porque ficou fibrosado, fechou, então não dá mais passagem do líquido entérico, isso dá uma dor muito grande. Você tira essa região da estenose e depois de alguns meses ou alguns anos vai ter essa estenose de novo. Tira um pedaço do intestino. Tira um pedaço do intestino. E aí você tem que operar de novo, e a pessoa vai ficando com o intestino curto, porque vai voltando. Mesmo com os tratamentos atuais, eu não entendi isso. Com os tratamentos atuais está mudando. Eu estou falando de um cenário antigo que era realmente uma tragédia. Sim. Com muita frequência, as estomias, que é você colocar o intestino para fora na parede abdominal, o ilho para fora, o cólon para fora, então a pessoa vai evacuar naquela bolsinha, quer dizer, são tratamentos muito sofridos e que a doença continuava. E de pessoas muitas vezes jovens, né? Jovens, exatamente. Então, porque quando a gente pensa, para a gente fazer um paralelo em tumor, em geral, são pessoas de uma idade mais avançada, né? Então isso tudo nós estamos falando às vezes de garotos ou garotas de 20, 22, 25 ou até menos, né? Exatamente. Isso tem repercussão para a vida inteira, né? A pessoa uma qualidade de vida muito difícil, limitação funcional, aí não consegue trabalhar direito, então realmente é uma coisa muito difícil. Então nós estamos falando de alguns anos atrás, de 20, 15 anos para cá, existem novos medicamentos. Que legal. Que são os imunobiológicos, que são anticorpos que atacam, são remédios que... Por que causam inflamação? Os anticorpos do teu próprio organismo atacam as células do intestino. E aí leva a inflamações, que essas inflamações vão deformando o intestino, levando a estenoses, a fístulas, etc. Então tem remédios sofisticados que são anticorpos monoclonais, que eles neutralizam esses anticorpos do nosso organismo que atacam essas... Isso são as infusões. São as infusões, exatamente. Quando a gente fala infusão, nós estamos falando sobre uma medicação endovenosa, que entra pela veia. Começou como endovenosa, então ainda tem vários, eu não vou me deter aos nomes, eu acho que foge um pouco aí do escopo, do objetivo do podcast, mas... começou com endovenoso e hoje em dia já tem subcutâneo e tem uma nova classe de medicamentos que são as macromoléculas, que inclusive são via oral. Então que é menos invasivo, né? É mais confortável. E de quanto em quanto tempo o paciente precisa comparecer lá ou a CIP ou ao Fleury Infusões ou a outros laboratórios para receber essa medicação? Atropelei um pouquinho aqui, mas acho que é uma curiosidade. Vai toda semana ou todo mês? Como é que é? É muito interessante. Existe é um pouco variável dependendo do medicamento que você está. Mas, de um modo geral, existe uma dose de ataque que a pessoa tem que ir fazer a dose, depois volta depois de 15 dias, depois volta depois de 30 dias. Então, são 3 doses mais ou menos rápidas. E depois, a cada mês ou a cada 2 meses, quando a doença entra em remissão, que é uma doença crônica que não tem cura. Não tem cura. Não tem controle, mas cura não. Exatamente. E quanto tempo ele fica lá dentro do estabelecimento da infusão? Umas 2 horas. 2 horas e vai embora para casa. Vai embora para casa. Muitas vezes simples entre aspas, né? E são clínicas muito bem montadas, a pessoa se sente muito bem. E nesse momento que vai para a clínica é muito interessante que ela tem contato com outras pessoas que têm a mesma doença. Então, conversa, né? Isso é muito, muito interessante, porque não é uma doença também que você, na fila da padaria, você começa a conversar. Sim, e por outro lado também não leva uma pecha muito ruim, como tumor, por exemplo, né? Eu sei que é grave, eu entendi, mas essa conversa é uma conversa, acho que, importante para aqueles pacientes que têm a doença, né? Para que um desmistifique e cada vez mais possa ter uma qualidade de vida boa controlando a doença. Sem dúvida. Então é feito para isso, para as pessoas lá se falarem e entenderem cada uma da sua doença e outro cuidado que o Fleury, as infusões, o Sarra, o CIP tem é separar os pacientes oncológicos. O CIP, por exemplo, as infusões são de pacientes de doença inflamatória e algumas outras doenças reumatológicas, etc., são separados dos oncológicos.
justamente para dar um conforto ao paciente, ele não achar que ele está lá com câncer, uma coisa... Não, entendi perfeitamente. Dá um individualismo, né? Um acolhimento extremamente importante e isso ajuda, né? Porque ele vai ver lá o outro colega que está indo bem, porque se eu falar que com o tratamento precoce dá para levar uma vida quase que normal, começando cedo... Dá, exatamente. É isso que a gente quer, uma melhor qualidade de vida, que a pessoa tenha uma vida plena e longe aí das complicações. Que a doença fique em remissão, que ela fique dormindo, que ela não dê mais sintomas. Para sempre é muito em medicina, mas o máximo possível. Exatamente. E fazendo essas infusões, você falou no começo das doses de ataque e tal, mas depois, quando conseguiu a remissão, aí uma vez por mês... Ou por mês, depende do remédio, ou a cada 2 meses. Então, em um ano a pessoa tem que ir 6 vezes numa clínica de infusão. Sensacional, sensacional. Bom, ótimo, entendi perfeitamente. Acho que quem também tá aí também entendeu. Então, uma doença grave, importante, mas que tem tratamento moderno, tecnológico, baseado em estudos com certeza absoluta, nos melhores centros de saúde do nosso país. Aí eu queria avançar um pouquinho. E essas medicações, a gente estava conversando lá antes, né, Ricardo? Elas são cobertas, entre aspas, pelos convênios. Existe uma possibilidade de SUS também, porque quem nos ouve são muitas pessoas, né? São pessoas diversas. Então, o convênio, essas medicações, elas estão no rol do ANS ou não? Ou algumas estão, outras não? Fale sobre isso. São remédios muito sofisticados. Então, por exemplo, se você pega uma aspirina, né, e vê qual a molécula da aspirina, tem lá 200 moléculas. Essas tem 25 mil, 30 mil moléculas. Então, para você fabricar um anticorpo monoclonal, é extremamente caro. Geralmente são grandes laboratórios, são grandes multinacionais que fazem isso. E às vezes o desenvolvimento custa $1 bilhão. Sim. É uma coisa... E esse desenvolvimento tem que estar lá no preço do remédio. É difícil entender isso, né? Mas se o laboratório gastou lá $1 bilhão... mas por que para produzir o custo é $5? Não, mas é aquele bilhão, né? Aquele bilhão tem que estar ali, né? Exatamente. Então ainda são medicamentos muito, muito caros. Mas tem uma coisa, então, caro que eu falo, às vezes é R$20 mil por mês, R$30 mil por mês. Tem infusões que custam mais de R$100 mil o início do tratamento. Ou seja, ninguém tem dinheiro para fazer isso. Então, mas tem uma coisa boa. A grande maioria dos convênios, né, da fonte pagadora cobrem esses medicamentos e também aqui no estado de São Paulo, em especial, existe o alto custo, que é pelo SUS. Pelo SUS. Então é coberto tanto pelo SUS quanto pelos convênios. E as infusões do Grupo Fleury possibilita essas duas coisas, né? O Centro de Infusões e o SARRA, convênios, e o CIP, o SUS. Olha, então, a pessoa... então, isso eu não sabia. Então, o CIP atende SUS também na parte de infusões? Atende. Entendi, olha que interessante. Então, nível Fleury, que é incontestavelmente um laboratório de altíssimo nível nesse país, atende SUS também em algumas situações. Não que o paciente vá procurar lá e fale, olha, eu quero um médico para me tratar. Não é isso. Claro. Ele vai fazer as infusões. Então, ele tem que ter seu médico. E também tem excelentes serviços públicos no estado de São Paulo inteiro que tem. E aí ele vai preencher um formulário. Esse formulário ele leva até os autocustos, que tem vários aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. E ele pega o medicamento e leva lá no CIP. E o CIP faz a infusão. Então, depois que você seguiu esse caminho, você aprendeu esse caminho, é uma coisa muito simples. Sim. A pessoa está acostumada, leva lá uma geladeirinha com gelo, né, que eles fornecem, e o CIP faz essa infusão, às vezes guarda lá o medicamento para o paciente, então é uma coisa muito interessante. Então disso me fica a posição que se você se cuida, se você se preocupa, se você está informado, se você é dedicado à sua saúde, não vai faltar tratamento, correto? Correto. Vai demorar um pouco, às vezes, não por culpa do Estado ou por culpa do médico, mas às vezes essa peregrinação de 3 anos porque é um diagnóstico difícil, né? É complexo, mas tem para todos, para que você possa, então, receber o melhor tratamento e levar uma vida normal. E se você não chegar a desenvolver as fístulas ou as situações cirúrgicas,
com essas infusões você consegue estancar a doença num estágio sem ter precisar de cirurgia em nenhum momento? Por exemplo? Ou é mais raro acontecer isso? Não, eu acho que pode ser, mas é muito variável. A gente fala que é uma coisa caprichosa. Sim. A gente não, cada paciente é de um jeito. Então tem pacientes que fez o diagnóstico, você dá lá um imunobiológico e a pessoa nunca mais vai ter nada, ou não tem cirurgia, entendeu? Mas não dá para saber, é muito individualizado de pessoa para pessoa. E aí essas medicações ele vai usar para o resto da vida. Como você disse, 3 ou 6 vezes por ano, que não tem problema nenhum, né? Pensa que uma mulher toma um anticoncepcional todo dia, ou às vezes um cidadão usa um protetor gástrico todo dia, então 6 vezes por ano não dá para dizer que não seja extremamente confortável, né? É verdade. Eu não digo a vida inteira, mas alguns anos com certeza vai usar. E essa pessoa vai conseguir estudar, trabalhar, ter família, tudo que um ser humano que tem uma boa qualidade de vida tem direito. Sem dúvida. E exercício, pode fazer? Pode. Deve? Pode e deve fazer. A gente sempre fala que exercício faz parte de quase todos os episódios. Então, exercício também consegue ajudar um pouco nessa parte inflamatória. Melhorar a tua imunidade, faz parte aí do tratamento. Uma mensagem importante, eu acho que a pessoa ela não deve desistir. Ela deve ir atrás, né? Como tudo na vida, né? Claro. O Estado fornece, tem o alto custo, os convênios fornecem, então ela tem que ir atrás da vida. Outra coisa muito interessante, as estomias. Então, existem vários lugares, a pessoa tem um estoma. Eu tenho pacientes que têm uma vida plena e normal, que faz esporte, que faz até natação com o estoma. O estoma é a bolsinha. É a bolsinha. Isso não é uma coisa simples de se adquirir, mas se a pessoa não desistir, saber como tem que fazer, procurar centro especializado, tem no serviço público, tem no SUS, tem, a maioria dos convênios também fornecem, ela vai ter uma vida plena, né? Sabendo que vai nadar, tem uma bolsinha, uma tampinha da colostomia. Então é uma vida... Não desista, tem que ir atrás da cura, uma vez que fez o diagnóstico, atrás do tratamento que vai ter uma vida plena. Sensacional, aprendi muito. E uma mensagem final, o Dr. Ricardo deixaria, Dr. Ricardo que tem lá no seu consultório, na Zona Leste, você estava falando, né? Isso. E, aliás, uma última pergunta primeiro. O paciente chega lá no seu consultório, lá no Tatuapé, né? O consultório do Dr. Ricardo Minas, e aí lá você prescreve, faz o diagnóstico, etc., faz todo aí a via do diagnóstico, e aí você encaminha ele para os centros de infusões, no caso do grupo Fleury, e é assim que funciona. Você já encaminha ele para esse tratamento. Isso, basicamente é assim que funciona. Não é uma coisa tão simples, né? Sim, porque, claro. Mas é mais ou menos assim que funciona. Modo. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar, talvez venha aí numa mensagem final, é o cuidado que todo mundo está tendo, todo mundo envolvido no tratamento da doença inflamatória está tendo para chamar a atenção, não apenas a população, mas os médicos que atendem no dia a dia, que atendem no pronto-socorro, que não é especialista. Então, temos um grupo brasileiro que é um grupo de estudo da doença inflamatória intestinal, GDIB, os próprios laboratórios que produzem essas multinacionais. O grupo Fleury, amanhã, por exemplo, tem uma aula para médicos para fazer esse diagnóstico mais frequente e encaminhar o paciente para a gente, entendeu? Para a gente que eu falo, alguém que atenda a isso. Porque o que a gente vê, o paciente às vezes fica 3 anos sem o diagnóstico, mas ele tem tratamento. Mas não é o tratamento adequado. Então ele vai num clínico geral e aí ele dá a mesalazina, aqueles remédios que quando você se formou era o que tinha, aí melhora um pouquinho, aí espera um pouco mais, entendeu? Então nós temos que ser um pouco mais agressivos num bom sentido. E hoje em dia os trabalhos, né, não sou eu que acho, é pesquisa mundial, né, a pesquisa da ciência, está tendo mais agressividade em tratar inicialmente com esses imunobiológicos antes que tenha uma complicação maior. Então, cada vez mais fez o diagnóstico, é um paciente de grupo de risco, um paciente novo, é um paciente que você acha que vai ter uma complicação, você já entra com esse medicamento, você não espera ter as complicações maiores. Perfeito. Mais uma mensagem
para quem está ouvindo, para poder compartilhar isso com os familiares? O que você diria para quem sofre disso, uma mensagem final, mais de novo? Eu acho que é realmente aquilo que eu já comentei, é ir atrás, né? O doente é você é responsável por tua saúde. Isso vale para tudo. Então a pessoa fuma, a pessoa come errado, e ela vai ficar doente, ela vai ter algum problema, ela vai entupir a coronária, ela vai ter um derrame, vai ter um infarto, depois reclama, não. Então a doença inflamatória, o intestino também. Então fique atento, né, ao que você tem, aos sintomas que você tem. Procure o médico, isso que eu falei, é diarreia, dor, é sangramento. Vai num um coloprocto, que já tem uma visão assim maior, né? E então 2, 3 meses de sintoma, acho que já merece um especialista. E vai dar um pouco de trabalho, você tem que ir atrás de um especialista, mas não desista da tua saúde, porque você pode pagar muito caro e ter uma complicação muito grave no futuro. Então tem que ir atrás, que tem tratamentos recentes, tem tratamentos atuais, bons tratamentos e coberto pela fonte pagadora ou pelo SUS. Sensacional. Dr. Ricardo Minas, sorte de todos os pacientes que eu tenho como médico. Você que está aí, obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Compartilhe, espalhe saúde. Pessoal do estúdio, obrigado. Até o próximo episódio.